Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Benja. Que desgraça a atuação do Corinthians. Primeiro tempo horroroso, péssimo. E no segundo tempo eu queria entender que tanto se poupa jogador aqui no futebol brasileiro. Vem de uma data FIFA, entendeu? Esses caras ganham fortunas por mês. O Corinthians domingo, o Corinthians jogou hoje em Santos, que dá 50 minutos de São Paulo, e sábado joga à noite contra o Atlético Mineiro na Arena. Quer dizer, não tem viagem desgastante, não tem altitude. E aí Garro no banco, Depay no banco. Vão entrar com 22 minutos de jogo. É brincadeira o que está acontecendo. É brincadeira isso aí, juro. É tiração de sarro pro torcedor, cara. O Corinthians é isso, cara. É essa porcaria fora de campo, essa porcaria dentro de campo. E poupando o jogador, ganhando milhões. Os caras dando risada no banco. Tudo errado. Bom, terminou agora na Vila Belmiro essa vergonha. Santos 3, Corinthians 1. Pois é, o Corinthians conseguiu ressuscitar o Santos. E pra mim, cara, um absurdo. Novamente, depois dessa porra dessa data FIFA, o time volta e não joga absolutamente nada. Tá na hora dessa diretoria do Corinthians começar a cobrar Dorival Júnior, Lucas Silvestre e essa comissão técnica do time. O Corinthians tem obrigação hoje de voltar diferente do que voltou. Um time morto, um time apático que viu o Santos abrir 3-0 e tocar de lado. Tomou um gol com 4 minutos. Um absurdo. Zé Rafael subindo sozinho, o Mateuzinho não chegando nele. Aquele segundo gol do Santos também. Angileri deixando para Gustavo Henrique deixando para Angileri. O cara manda a bola na gaveta. O terceiro gol do Santos no começo do segundo tempo, novamente, um pênalti cretino feito pelo Bidon. Tá na hora desses jogadores do Corinthians acordarem. O meio-campo tem Maicon, o meio-campo que jogou hoje com Hugo, o meio-campo que jogou hoje com Bidon, não vai achar nada. E vou falar pra vocês, mano, esse tal de Memphis aí, porque o Garro, tudo bem, voltando de lesão, tava na cara que ele não ia conseguir jogar muito. Mas o tal do Memphis, que jogou aí contra a Malta, jogou contra a Finlândia, e o último jogo contra a Finlândia, ele jogou 60 minutos. Por que o Memphis entrou só na metade do segundo tempo? E no primeiro tempo, quando o Corinthians estava perdendo o jogo, ele tava dando risadinha no banco. Tá de brincadeira, Dorival. Tá de brincadeira, Lucas Silvestre, que hoje foi o técnico do Corinthians. Vocês são uma vergonha. Vocês deveriam ter colocado esse cara no mínimo no intervalo, pra ele correr nessa ladeira aí. Porque hoje é fácil você criticar, por exemplo, o Felipe Longo, que entrou, primeira partida do garoto aí como titular do Corinthians. Tá de brincadeira, a conta não tem que ser pra ele, não. Inclusive, gente falando que ele falhou no primeiro gol. Vocês estão de brincadeira. Tem que ser cobrado ao Memphis, que ganha 6 pau por mês aí e não entrega absolutamente nada. O ano passado ele jogou bem. Esse ano tem muito corintiano aí que é fã de jogador midiático, ficar pagando pau pra esse cara. Tá de brincadeira. O Memphis na Holanda, o cara é um leão. O cara faz gol todo jogo, dá assistência. No Corinthians, não. Esse cara tem que ser cobrado sim, porque ele é muito bem pago pra isso. Então acorde a diretoria do Corinthians. Desça lá os Maristabile e cobre sim o seu Dorival Júnior, que mais uma vez teve tempo para trabalhar nesse período da data FIFA e novamente entrega um futebol patético desse clube. É um absurdo o que aconteceu hoje. Uma das maiores vergonhas que o corintiano passou foi nesse jogo com o Santos. Porque o Santos estava com vontade de jogar bola. Assim como o Sport teve vontade de jogar bola contra o Corinthians, também venceu. Só que o Santos amassou. O Santos amassa o Corinthians com os mesmos problemas. O Santos vai ter mais uma nova avenida lá agora que chama Mateuzinho. Esse menino Bidon, alguém tem que falar para ele o que ele quer da vida dele. Uma zaga batendo cabeça. Agora o Felipe Longo, esse menino estreou num time cansado, um time doido para entregar o jogo, o time do Corinthians. E não teve vontade de vencer. Agora, alguma coisa tem que acontecer aí. Alguém tem que mandar alguém embora, porque num resultado como esse, uma vergonha que passou o Corinthians, tem que sobrar para alguém. Pro Dorival? Não sei. Pro diretor Fabinho? Não sei. Tem mais gente aí? Tem mais gente no Corinthians? Então, apaga a luz. Bom, o Santos perdeu a chance de fazer um 7-1 hoje no Corinthians e devolver aquele jogo de 2005, né? É isso que a gente tem hoje. Corinthians é um time que financeiramente está falido, futebolisticamente está falido, politicamente a gente está vendo também que está falido, taticamente está falido. Eu cansei das desculpas do Dorival, ele vai sempre ter uma ótima desculpa na coletiva, que é a melhor coisa que ele faz até agora no Corinthians. O trabalho dele se resume a dar desculpa em entrevista coletiva. Ele teve uma data FIFA inteira para treinar esse time, ele já sabia os 11 que iam poder voltar depois da data FIFA, da pausa, e o Corinthians faz esse jogo aí. O Memphis, ele tá sempre muito bem para jogar na Holanda, e no Corinthians é essa merda, e tem gente que vive defendendo esse cara.
E o planejamento, né, do elenco é isso aí. Uma criança no gol, não é culpa do garoto. E um jogo para ser deletado da história do Corinthians, né? Mais uma vergonha. Eu não tenho mais como defender ninguém. A única coisa que presta nesse time é a torcida, porque o jogo que esses caras fizeram hoje é mais um jogo vergonhoso, e eu tô cansado de defender Memphis, de ficar defendendo Yuri, esses caras que jogam quando quer. É uma merda, é uma bosta o que vocês estão apresentando. É um lixo, e o trabalho do Dorival também. Liga pro Tite, quem quiser me xingar pode me xingar, porque ele não quis voltar não sei quando, foda-se, foda-se. Eu tive no Corinthians e Boca Legends, conversei com o Tite, volta. Então liga pro Tite, manda embora esse Dorival, porque nós não vamos chegar em lugar nenhum com esse cara. Não vamos chegar em lugar nenhum com esse cara. Manda esse cara embora, liga pro Tite amanhã para ver se salva o time nesse Campeonato Brasileiro e ver se bate alguma coisa na Copa do Brasil. Porque o trabalho do Dorival é uma bosta. Vergonhosa para o Santos na Vila Belmiro. Vergonhosa, não foi uma derrota. Se fosse uma derrota só, beleza, a gente entendia. O torcedor ficaria triste, mas não ficaria revoltado. Já estou aí com 1000 corintianos, muito obrigado aí. Em 30 segundos, 1000 corintianos com a gente, muito obrigado pelo carinho da audiência. O torcedor corintiano, esse aí fiel, ele não ficaria revoltado, como eu estou, tá? Como eu estou com essa derrota para o Santos na Vila Belmiro. Muita coisa errada está acontecendo no Corinthians. O Corinthians não poderia entrar em campo com a vontade que entrou hoje. Se tem uma coisa que eu conheço, além do Corinthians, que é o time que eu torço, é o Santos. Porque cobri o Santos. Porque deixei São Paulo para morar na cidade de Santos. Fiz faculdade em Santos. Corintiano, tá? Mas conheço o Santos por cobrir o clube por 15 anos. O Santos, o santista odeia o corintiano. Fato. E eu vou usar essa palavra mesmo, tá? E o santista, o Santos, quando vai jogar com o Corinthians na Vila, 99% das vezes em que enfrentou o Corinthians na Vila, eles entram para jogar uma final de Mundial. Contra o Corinthians é outro estilo. É tipo o Corinthians nas Copas, que você está vendo aí, né, nessa temporada, só para você ter uma ideia. Muito obrigado, 2 minutos de pós-jogo, 2.000 simultâneos. Essa é só a minha introdução. E por que eu estou falando do Santos, sendo que aqui o pós-jogo é do Corinthians? Que foi o adversário que ganhou hoje do Corinthians. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. O Santos entrou dando a vida. Entrou jogando uma final de Mundial de Clubes. O Corinthians entrou na nhaca de sempre no Campeonato Brasileiro. Eu fui o primeiro jornalista, o primeiro a falar aqui, que tem, né, voz aí nas redes sociais, enfim, que esse time do Corinthians, esse elenco do Corinthians, eu vou poupar aqui as palavras, é um elenco que escolhe jogo para jogar. É isso mesmo, vou ser redundante. Escolhe jogo para jogar. Eles jogam quando querem. Entraram numa nhaca tremenda, se arrastando. Alguma coisa tá errada. Eu falei para vocês que jogar na Baixada Santista, jogar na Vila Belmiro é abafado. Os caras, o Mateuzinho com 24 anos estava com a língua para fora na metade do primeiro tempo. 30 minutos do primeiro tempo, para ser mais fiel. O Maicon não aguentava. Gustavo Henrique não aguentava. O Anchileri estava morto. O Bidon se escondendo. O filho do Dorival meteu uma retranca, morrendo de medo do Santos. Que medo, hein? Que medo do Santos, hein? Meteu um 5-4-1, o Santos amassou, acabou com o Corinthians no primeiro tempo, 2-0 no primeiro tempo. E no banco de reservas, indignação? Indignação? Você viu indignação no banco de reservas? Não. Você viu o Memphis sorrindo, dando tapinha, brinca com um, brinca com o outro. Será que ele brinca assim na seleção da Holanda? Será que hoje eu posso criticar o Memphis para você? Será que eu posso? Será que eu posso criticar o Maradoninha da Fiel para você? Será que eu posso? Ou nós vamos continuar pedindo, pelo amor de Deus, para eles jogarem alguns minutos? Porque em 2 meses, ele vestiu a camisa do Corinthians 2 vezes. E 4 vezes pela seleção da Holanda. Será que podemos criticar já o rapper da Fiel e o Maradoninha da Fiel? Ah, mas eu tenho dores, filho. O Renato Augusto falou lá dentro do Corinthians. Joguei com dores na minha carreira desde os 12 anos. Jogador de alto rendimento, num esporte de alto rendimento, que é o futebol, joga com dor. É impossível um jogador não ter dor. Mas o Maradoninha da Fiel, não, se eu tiver uma dorzinha, eu não jogo. E aí ele escolhe. Eu vou ficar 3 meses fora. Eu vou ficar 2 meses fora. E por que eu tô falando dos dois? Porque com os dois em campo, a situação seria outra. Ou não seria? Maico, Bidon se escondendo.
Guinegão, apesar da gente gostar, o menino é esforçado, tecnicamente, é limitado. Ô, Dorival, se você não cobrar, e é o seguinte, hein, Dorival Júnior, se você não cobrar, vai sobrar para você. E a cobrança tem que ser amanhã já com o José Martínez. Se passar a mão na cabeça de José Martínez, meu amigo, se passar a mão na cabeça de José Martínez, é mais um capítulo, tá, dos mimados da Fiel que ocorre nesse elenco do Corinthians. Ele falando, vamos lá. Demorou para competir também nesse clássico. Acho que sim. A marca fica em segundo plano. Acho que o importante é falar da partida. O que a gente fez hoje, pelo menos no primeiro tempo, foi inaceitável. Visto os últimos jogos que a gente fez, 3 jogos que a gente competiu muito, se entregou bastante. Esse jogo a gente entrou desligado, a começar por mim, time inteiro, óbvio. Então, acho que a gente pecou nesse primeiro tempo na falta de atitude. Segundo tempo a gente melhorou um pouco, conseguiu marcar o gol. Mas a gente pecou pelos erros que a gente cometeu pagou pelos erros que a gente cometeu no primeiro tempo, eu acho. Chegaram a comentar isso no intervalo, claro, para buscar uma reação, tentar uma coisa diferente no segundo tempo, Renê? Sim, claro. A gente sabia que nos estudos que o professor fez, o Santos fazia sempre os primeiros tempos muito agressivos, no segundo tempo baixava um pouco. Talvez se a gente tivesse conseguido segurar o placar no primeiro tempo, no segundo a gente pudesse sair com os 3 pontos, mas não foi o que aconteceu. Trabalhar para que o próximo jogo em casa a gente possa marcar os 3 pontos e tentar dar uma arrancada no Campeonato Brasileiro.